A indulgência. E vem falando assim: Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles. Escusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e a mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações e os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só terei olhares severos sobre vós mesmos? Nós vamos parar por aqui, que ela é Não, falta só mais um trechinho, né? Mas já estamos passando um pouquinho da hora. Aí a gente faz aqui deixa para os amigos fazerem a leitura completa do capítulo 10, o item A Indulgência, item 16. Então vamos assim agradecermos a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, pela oportunidade, Pai querido, de estarmos mais uma vez reunidos para continuarmos dando assim continuidade, né, o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Que hoje nossa amiga Lisa possa, sim, estar envolvida, intuída pelos bons amigos espirituais, que ela possa nos trazer o estudo de uma forma que cada um de nós possa absorver o melhor, Pai, para assim colocarmos em prática no nosso dia a dia, refletirmos um pouquinho sobre as nossas atitudes, sobre a nossa conduta. Que cada um de nós aqui presente possa, assim, absorver o melhor e te pedimos a tua proteção, para que cada amigo que adentrar a nossa sala permaneça em paz, envolvido com o teu amor. Abençoa a nossa equipe Espiritismo.net, seus trabalhadores, os familiares, abençoa todos os nossos amigos, enfim, Pai querido, que a tua presença possa nesse momento se fazer presente com esse sentimento maior que é o do amor. Com a tua permissão, então pedimos para iniciarmos nessa noite o nosso estudo. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos bons amigos espirituais. Que assim seja. Lisa, minha amiga, que Jesus te abençoe. É só levantar a mãozinha. Glória, seja bem-vinda, muita paz. Então, pessoal, dando continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, estamos no capítulo 10, Sonambulismo Torturado. Então, é um título estranho, né? Sonambulismo Torturado. Aí nós temos que entender o que é sonambulismo. Porque nós vamos no Livro dos Espíritos, antes da gente iniciar aqui, para entender o que é esse sonambulismo torturado. Porque o sonambulismo, ele pode ser natural, como tem aquelas pessoas sonambúlicas, e ele também pode ser provocado, e ele também tem a faculdade, né, a mediunidade sonambúlica. Então, ele pode ser dessas três formas, o sonambulismo. Isso nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos nós vamos encontrar na emancipação da alma. E no Livro dos Médiuns, na parte dos médiuns, que vai falar sobre a
mediunidade, né? Sobre os fenômenos mediúnicos. Aí nós vamos estudar lá sobre sonambulismo. Para entender aqui, por que este é o sonambulismo torturado? Porque é um sonambulismo induzido, provocado. E é torturado, por quê? Por ele ser induzido e provocado. Aqui, né, no estudo que nós vamos fazer de hoje, essa nossa irmã que vai ser socorrida, ela está sobre um efeito de processo obsessivo, chamado de, que na lição anterior foi possessão, mas a gente chama subjugação, que no livro dos médios também ele esclarece, né? Que substitui o nome possessão por subjugação. Então a subjugação, o espírito que está perseguindo a pessoa que é a moça, é uma jovem, ela está subjugada a ele e ele a induz a esse sonambulismo, ao sonambulismo para ela atuar, para ele agir, ela consciente, e é torturada porque ela fica sofrendo. Então a gente fez só esse esclarecimento para nós entendermos, né, o título da lição e o assunto que nós vamos estudar. Então vamos lá. Tornamos ao recinto. Dona Eugênia, que é uma médium, acabava de socorrer pobre companheiro recém-desencarnado, a retirar-se sobre o fraterno controle dos vigilantes. Isso estava acontecendo na casa espírita, esse trabalho. Fomos recebidos por Clementino, generoso, que nos aproximou de jovem senhora, concentrada em oração, seguida por distinto cavalheiro, na pequena fila dos enfermos, que naquela noite receberiam assistência. Esta jovem, que vai ser atendida, Clementino, não é? É o irmão que está coordenando os trabalhos espirituais. E André fala que foram recebidos por ele. Afagando-lhe a cabeça, o supervisor notificou: favoreceremos a manifestação de infeliz companheiro, que a vampiriza, não somente com o objetivo de socorrê-lo, mas também com o propósito de estudarmos alguma coisa com respeito ao sonambulismo torturado, que é o que nós já conversamos, né, no início. Observei a dama, ainda muito moça, inclinada para o homem, irrepreensivelmente trajado, que a amparava de perto. Então a senhora estava apoiada no senhor, né? E ele percebeu que ela estava assim, era moça, uma jovem, mas estava muito assim entregue, né? Sendo apoiada. Não estava com a aparência de quem estava bem. Precisava de apoio. O mentor do recinto afastou-se em tarefa de governança, né? Foi tomar algumas orientações, resolver alguns procedimentos que deveria acontecer, né? O mentor espiritual, no caso, né, lá na casa espírita. Mas Aulus tomou-lhe o lugar, passando a esclarecer-nos com a bondade que lhe era característica. Aulus estava com André Luiz e Hilário, né? Foi quem conduziu eles até a casa espírita para eles fazerem esse estudo sobre mediunidade. Enquanto o mentor se afastava, ele assumiu a direção dos trabalhos. Indicando-nos o casal, informou: são ambos, marido e mulher, num enlace de provação redentora. Aí nós lembramos de Chico, quando ele diz que no mundo atual em que nós estamos, prova e expiação, a grande maioria dos casamentos são de provas e expiações, né? São provacionais, que diga. A essa altura, porém, os guardas espirituais permitiram o acesso de infortunado amigo,
porque quando vai haver uma reunião mediúnica, os irmãos que são preparados pela espiritualidade para se comunicar, eles é quem vão ter a permissão de entrar, de participar da reunião, da sala mediúnica, onde vai fazer o atendimento. Todos não têm a permissão, por isso que tem, como ele coloca, os guardas, né? São os espíritos que ficam dando proteção aos trabalhos. Achamo-nos positivamente, frente a frente, com um louco desencarnado. Veja a situação do espírito, né? Estava com a aparência de, para nós aqui, uma pessoa louca. Perispírito denso. Trazia todos os estigmas da alienação mental indiscutível. Né? Veja só, o perispírito dele denso, muito pesado, muito agarrado aqui ao mundo físico ainda. Não, nem isso conseguiu melhorar. E desencarnado já, né? Olhar turvo, fisionomia congesta, indisfarçável inquietação. A presença dele inspiraria repugnância e terror aos menos afeitos à enfermagem. Além da cabeça ferida, mostrava extensa úlcera na garganta. Médium que tem a mediunidade, o médium que tem a mediunidade de evidência, clarividência, né? Ele não só vê coisa boa, também essas cenas em que não é muito agradável a visão, como o André descreve aqui, né? Então tem que ter um equilíbrio, uma preparação para participar das reuniões mediúnicas por esses fatores. Porque não só vão ver mentor, a sala iluminada, não só vai ver isso, vai ver também os espíritos necessitados, sofredores, que chegam ali, né, necessitados de amparo, de oração, de ajuda, de conforto. Ela Belli, boa noite, minha amiga. Precipitou-se para a jovem doente à maneira de um grande felino sobre a presa. A simpática senhora começou a gritar, transfigurada. Não se afastara espiritualmente do corpo. Tá vendo? Ela estava, o espírito do sonâmbulo, ele não se afasta do corpo. O seu perispírito é quem, né, entra em êxtase, entra em transe e ele relata, ele sente. Então, na aproximação do espírito, né, vampirizador que ele diz aqui, ele a induziu a agir daquela forma. Então, o que é que acontece? Ela começou a gritar, a se desesperar só na presença do espírito. Gilda, boa noite. Era ela própria a contorcer-se em pranto convulsivo, envolta, porém, num amplexo fluídico da entidade, que lhe empolgava o campo fisiológico integralmente. Então é como se fosse uma comunicação anímica. Ela está ali relatando o que ela está sentindo, o que ele está transmitindo para ela, está passando. Não é uma comunicação mediúnica, porque não é o espírito quem está falando, ela quem está transmitindo tudo o que ela está sentindo com a aproximação dessa entidade, né? Lágrimas quentes lhes corria dos olhos semicerrados. O organismo relaxara-se como embarcação a matroca, e a respiração se tornara sibilante e opressa da moça. Tentava falar, contudo a voz era um assobio desagradável. As cordas vocais revelavam-se incapazes de articular qualquer frase inteligível. Raul, sob o comando de Clementino saiu para vir fazer o atendimento, né? Foi preparar lá, dar as ordens, trazer Raul, e agora ele assumiu a direção da reunião. Abeirou-se da dupla em aflitivo reencontro e aplicou energias magnéticas
sobre o tórax da médium, que conseguiu expressar-se em clamores roufenhos. Quer dizer, o dirigente espiritual, Clementino, aplicou o passe sobre a moça e ela conseguiu, né, falar, transmitir de uma forma sufocante. Não conseguia falar claramente, devido ao processo da garganta, que ele tinha um ferimento na garganta, né? E ela não conseguia, por ele não estar conseguindo, ela se deixava influenciar, envolver de uma forma que era assim, o intercâmbio entre os dois era muito forte. Era uma simbiose imensa. Era não aqui na história, né? Uma simbiose imensa em que ele conseguia dominar totalmente a moça. Filha desnaturada, criminosa, nada te salva. Descerás comigo às trevas, para que me partilhes a dor. Não quero socorro, quero estar contigo, para que estejas comigo. Não te perdoarei, não te perdoarei. Isso era o que ele falava para ela e ela repetia. E de pranto convulso, passava incompreensivelmente a gargalhadas de vingador. No momento estava falando de uma maneira, e na outra agora vai ser de outra forma. Aí vocês vejam, para um doutrinador, um médio esclarecedor, doutrinador, como não é você perceber a diferença de comunicação. É uma coisa tão sutil que tem que estar assim bem concentrado no trabalho e já ter um pouco de experiência para você perceber essa diferença de comportamento, de comunicação no momento. Agora, não podíamos saber se estávamos à frente de uma vítima que se lastimava ou de um palhaço que escarnecia. Está vendo o André Luiz mostrando como ficou a situação. Ele agora ficou sem entender. Estava de uma forma como vítima, agora começou de uma outra maneira. A se comunicar de uma outra maneira, né? Através dela. Ele falando e ela animicamente transmitindo tudo aquilo. A justiça está em mim. Prosseguia brandando por entre silvos. Sou o advogado de minha própria causa e a desforra é o meu único recurso. Geralmente, né, todos nós sempre utilizamos desse recurso. Somos juízes e somos advogados em causa própria. Então, nesses momentos, quando estamos no mundo espiritual, e se passamos por uma situação dessa, nós vamos achar que somos vítimas sempre, que vamos querer nos vingar. Isso aqui é uma vingança que ele está querendo. E nós sabemos que as coisas não é bem dessa maneira. Vamos ver os dois lados, o porquê de tudo isso, né? Só o amor, só o perdão é que vai resolver, é que vai solucionar o caso, né? Então, por isso que aqui vai ser necessário uma doutrinação com uma delicadeza muito grande para ver se ameniza esse sofrimento, porque é um tipo de obsessão que é de difícil tratamento. É uma coisa que não é fácil. É o que se chama de obsessão complexa, né? Esse tipo de obsessão por subjugação. Elcio, Gilda, boa noite. Raul, sob a inspiração do benfeitor, que o acompanhava, passou a falar-lhe dos valores e vantagens da humildade e do perdão, do entendimento e do amor, procurando renovar-lhe a atitude, né? O benfeitor espiritual começava a tentar amenizar, a tentar fazer com que os sentimentos dele, ele escutasse essas forma de sentimentos mais brandos para ver se ele se acalmava. Até porque ele chegou em uma situação totalmente tresloucada. E enquanto desenvolvia o trabalho da doutrinação, buscamos contato com o orientador dirigente. Ante as nossas primeiras perguntas,
Aulus acentuou. É um caso doloroso, como o de milhares de criaturas. Vê-se bem, aduziu Hilário, sob forte impressão, que é a nossa própria irmã quem fala e gesticula, né? É o que nós falamos. Não era o irmão quem estava transmitindo, não era um fenômeno de incorporação. Porque aí ela só estava captando que ele estava próximo, todo o pensamento dele transmitindo. Enquanto que na psicofonia, né, numa comunicação psicofônica, o espírito está ali, ele é quem está transmitindo o que ele está sentindo para o médium. E aí o médium está só sendo o instrumento. Não é o médium quem está falando por si, e sim o espírito. E aqui no caso é ela quem está captando o pensamento dele e transmitindo, porque ela está sendo induzida através da hipnose a fazer isso. Sim, aprovou o assistente. Entretanto, encontra-se imantada ao companheiro espiritual, cérebro a cérebro, né? No processo obsessivo de subjugação acontece, porque nós sabemos que a obsessão ela vai da obsessão simples até a subjugação. Então temos que ter muito cuidado quando nós percebemos que estamos sentindo alguma interferência espiritual, porque nós não sabemos quem está ali querendo, né, agir, para termos cuidado, porque para chegar num estágio desse, gente, é uma cobrança imensa. Então nós temos que agradecer a Deus porque deixamos os nossos desafetos e foram suaves, né? Nunca nos aconteceu situação semelhante a essa ou parecida com essa. Então a nossa expiação aqui, a nossa aprovação aqui está sendo até suave. Estamos passando por problemas, mas não tão graves. Poderá, todavia, recordar-se com precisão do que lhe sucede agora? Inquiri por minha vez. De modo algum. Tem as células do córtex cerebral totalmente destrambelhadas pelo desventurado amigo em sofrimento. Nos transes em que se efetua a junção mais direta entre ela e o perseguidor dementado, cai em profunda hipnose, qual acontece à pessoa magnetizada nas demonstrações comum de hipnotismo, e passa de imediato a retratar-lhe os desequilíbrios, né? É o que nós falamos. Quem já viu na televisão aqueles magnetizadores, que os magnetizadores eles não são médios, né? Isso aí é um fenômeno de efeito físico. Ele induzia as pessoas ao sonambulismo, ao transe, que ele diz, olha, e mostra, às vezes coloca algo na frente da pessoa, para a pessoa ficar ali concentrada e entrar ele conseguir emitir o seu pensamento e a pessoa captar. É o que está acontecendo aqui, com eles dois, né? É o sonambulismo. É através do transe sendo induzido. Designando a garganta da médium, repetidamente avermelhada e entumecida, continuou. Nesta hora, tem a glote dominada por perturbação momentânea. Não consegue exprimir-se senão em voz rouquenha, quebrando as palavras. Isso porque o nosso irmão torturado, ao qual se liga pelos laços mais íntimos, lhe transmite as próprias sensações, compelindo-a a copiar-lhe o modo de ser, né? Então veja como ela está com afinidade tão grande que transmite até as sensações do problema que ele está passando. Ela está até apresentando a garganta avermelhada, a voz não consegue falar, fica como se tivesse com a garganta apertada, porque ele está com um problema, né? Boa noite, Hamilton, seja bem-vindo, Elcio.
tão entranhada se revela a associação de ambos, alegou Hilário, que sou levado a indagar de mim mesmo, se na vida comum não serão eles, a bem dizer, duas almas num só corpo. Assim como duas plantas distintas uma da outra, assim desenvolverem num vaso único. Na experiência diária vulgar, não será nossa irmã constantemente influenciada de maneira positiva, embora indireta, pelo companheiro que a obsedia? Então ele pergunta que ele está tão imantado que parece uma só pessoa. E esses casos acontecem. É de só há um afastamento se o obsessor quiser permitir. A pessoa que está deixando essa imantação, para conseguir, tem que também o outro querer. Um só não vai conseguir, porque numa obsessão simples, a pessoa busca um tratamento e às vezes o irmão não quer, mas é ajudado, fica sendo atendido e a pessoa, né, se sente aliviada, a separação aconteceu. Mas nesse fato aqui, os dois têm que querer. E ele não quer, ele quer continuar colado, ligado a ela. E é quando ele diz, será que na vida diária dela, no dia a dia, ela não sofre essa influência direta no comportamento dela? Como é que ela se comporta? Se ela está aqui sendo subjugada a ele, e no dia a dia, como será? Será muito mais grave ainda, né? Você examina o assunto com acertado critério. Nossa amiga, na equipe doméstica, é um enigma para os familiares. Moça de notável procedência, possui belas aquisições culturais. Entretanto, sempre se comporta de modo chocante, evidenciando desequilíbrios ocultos. A princípio, compareciam a insatisfação e a melancolia, ocasionando crises de nervos e distúrbios circulatórios. Doente, desde a puberdade, em vão opinaram clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, crendo-a prejudicada por desarmonias da tireoide, submeteu-a a delicada intervenção, da qual saiu com seus padecimentos inalterados. Logo após, conheceu o cavalheiro sob nossa observação, que a desposou, convencido de que o matrimônio lhe constituiria renovação salutar. Ao invés disso, porém, a situação se lhe agravou. Então, como ele fala, na vida diária, ele sempre perturbou a moça, né? Desde a puberdade. Veja só como, né? E de quando está vindo isso. E a partir daí, por nenhum médico, porque sempre leva para tratamento médico, né? Nunca se procura logo direto assim também um tratamento espiritual, porque os dois caminhando junto facilita. Nenhum médico conseguiu diagnosticar. Até que, devido ao problema que o irmão tinha, um médico, pensando que era dela problema, fez uma cirurgia e ela não tinha nenhum problema de tireoide, né? Por isso que ela também ficou passando por sofrimentos na parte, né? Afetou os hormônios nela, porque a tireoide, né, equilibra os hormônios em nosso corpo físico, e ela ficou também padecendo mais ainda. E aí conheceu esse rapaz, o esposo dela, e achando, né, a família achando que com um casamento, que tem pessoas que acham que a pessoa, porque ela se apresentava melancólica, hoje em dia as pessoas vivem com a depressão, né, depressiva, iria resolver? Casamento não resolve problema de ninguém, né? Se não for mais um problema que for arrumar, que se arrume na vida,
E achavam que a partir daí iria solucionar o problema da moça, né? Não é isso, Lu? Se vai ser como se diz, vou procurar uma alma gêmea, às vezes vamos encontrar uma algema e é complicado a situação, né? Tanto procura que acha o que quer. Continuando, aí ele fala: a gravidez cedo se verificou, consoante a planificação de serviço traçado na vida superior. Aí os irmãos tentando amenizar o sofrimento dela, já que casou, aí vamos tentar colocar o irmão para vir, né, como filho. Vai ser aqui que vai acontecer. Ela ficou grávida, engravidou desse irmão, para ver se melhorava, se diminuía o processo obsessivo, vindo como filho, né? Nossa irmã doente deveria receber o perseguidor nos braços maternos, afagando-lhe a transformação e auxiliando-lhe a aquisição de novo destino. Mas, sentindo-lhe a aproximação, recolheu-se a insopitável temor, adiando o trabalho que lhe compete. Então, a missão dela era auxiliar a sua transformação. O espírito estava revoltado contra ela, querendo vingança, para auxiliá-lo a se melhorar e um novo destino, quer dizer, um novo processo, né? Estão me ouvindo? Hello? Som tá ok? Ok. E aí ela, sentindo a aproximação desse espírito, obrigada aí pelo retorno, por ser um espírito muito, né, agarrado. Agarrado, assim, ligado a ela, a sentimentos muito negativos. Ela, sentindo aquela influência espiritual, ela recusou. Era para ter sido mais forte e não foi. Ela não quis, ela teve medo e desistiu. Aí as coisas complicaram mais ainda. Impermeável às sugestões da própria alma, provocou o aborto com rebeldia e violência. Olha só o que aconteceu. Aí é que ele ficou mais revoltado ainda, né? Já tinha ódio dela. E aí o ódio aumentou mais ainda. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível no círculo conjugal. A pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas. Olha só quando fazemos coisas, né, em que achamos que estamos fazendo para nós, nosso egoísmo, né, falando alto, nos livrar de uma situação através do processo mais fácil. E não é bem assim. O que nós analisamos, fazemos a nossa análise, não é dessa maneira, né? Achar que abortar resolveria o problema. Não resolve. Complicou. Com súbita aversão pelo marido, principalmente à noite, é colhida de assalto por fenômenos de sufocação e de angústia, amargurando o consorte desolado. Médicos foram trazidos. No entanto, os hipnóticos foram empregados em vão. A medicação que os médicos aplicavam não recebiam nada, não resolviam nada. Em franca demência, a enferma foi conduzida à casa de saúde. Todavia, a insulina e o eletrochoque não lhe solucionaram o problema. Pressentemente, atravessa um período de repouso em família. Deliberando, o esposo experimentou o consórcio do espiritismo. Então, diante de tudo isso, nenhum médico conseguia resolver. Deram ela como louca, internaram em um sanatório.
e nenhuma medicação lá, né? Nem eletrochoque, que deve ser um processo triste, né? Coisa sofrida, resolveu a situação. E como eles, aqui diz que ela está passando um período de repouso, quer dizer, levou para casa para passar alguns dias, o esposo vai, né, buscar a ajuda da doutrina espírita, né, numa casa espírita para fazer um tratamento. Latino, boa noite, seja bem-vindo. Enquanto Silva e Clementino procuravam sossegar a médio e o comunicante, Silva era o dirigente encarnado e Clementino era o dirigente da reunião desencarnada. Reunidos numa simbiose de extremo desespero, Hilário e eu continuávamos famintos de esclarecimento maior. E se ela conseguisse nova maternidade? Inquiriu meu colega estudioso. Sim, concordou Aulus, convicto. Semelhante reconquista ser-lhe-ia uma bênção. Contudo, pela trama de sentimentos contraditórios em que se emaranhou, na fuga das obrigações que lhe cabem, não pode receber de pronto esse privilégio. Então é o que se diz, né? Nós colhemos o que plantamos. Então ela não tinha merecimento de novamente engravidar para tentar trazer o irmão ao mundo físico para diminuir esse ódio através da maternidade, através dela, como mãe, amar aquele espírito, que a gente estudou até ontem no livro O que é o Espiritismo, a questão dos espíritos que venham lá, pai com ódio de filho, filho com ódio de pai, né? Então são situações como essa que acontece e que gera, né, essa situação de desequilíbrio no lar, no relacionamento familiar. Lembrei-me de mulheres que se fazem mães nos hospícios, mas analisando-lhe os pensamentos, o orientador explicou. É isso aí, oportunidade de reparação. Então André lembrou que isso acontece nos hospícios. As mulheres que ficam lá internas, às vezes engravidam dos próprios pacientes, uns com os outros, por isso que elas ficam separadas, para que não aconteça isso. Aí ele conclui essa explicação aqui. A posição de alienada mental não lhe retira os favores da natureza, mas a crueldade meditada com que se afastou dos compromissos assumidos imprimiu certo desequilíbrio ao centro genésico, quer dizer, não é a posição que ela está, né, em demência que vai impedir de engravidar, mas sim o desequilíbrio do aborto, né? Ela desequilibrou o organismo dela, o chácara genésico, quando ela provocou o aborto. E por esse desequilíbrio, ela não terá, né, nesse momento, condições de gerar outro filho. Nossas defecções mais íntimas, embora desconhecida dos outros, prejudicam-nos o veículo sutil. E não podemos trair o tempo nas reparações necessárias. Ainda mesmo quando o remorso nos ajude a restaurar as boas intenções, a perfeita entrosagem dos elementos psicofísicos filiam-se à mente. A vida corpórea é a síntese das irradiações da alma. Não há órgãos em harmonia sem pensamentos equilibrados, como não há ordem sem inteligência. É quando, né, tem aquela frase, mente sã, corpo são. Então nós, né, ela por estar com a mente em totalmente desequilíbrio, não conseguia
colocar a mente em ordem para poder gerar um filho, para poder tentar harmonizar aquela situação, diminuir aquele sofrimento para os dois. O serviço de socorro espiritual, porém, continuava inquietante. A entidade vingadora, jungida médium, demorava-se contida pelos assessores de Clementino, ao passo que a moça, refletindo-lhe as emoções e os impulsos, tinha o peito afante e gemia em soluços. Quer dizer, os, orientadores espirituais, com a equipe que estava ali, estava contendo ele, quer dizer, acalmando ele, para ele não causar mais perturbação à moça. Para mim não há recurso. Sou um renegado. Perdoa, meu irmão. E o caminho ser-te-á renovado, dizia Raul com inflexão de amor. Desculpando, somos desculpados. Todos temos dívidas. Não se inclinará, porventura, ao auxílio para que seja igualmente ajudado? Não posso, chorava o infeliz. E, à frente daquele par de espíritos sofredores, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. Então começou aí, ela a relatar novamente o que ele estava sentindo. Ele dizendo que não tinha condições de perdoar. Porque só o perdão, que soluciona, como fala Pedro, o perdão através do amor, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então ele diz que não poderia perdoar porque ele era um renegado, quer dizer, ela não renegou ele como filho, então ele ali não conseguiu perdoar. E à frente daquele par de espíritos sofredores, repetindo, num só corpo, Aulus prosseguiu esclarecendo. A fim de examinar com serenidade as agruras da obsessão na mediunidade torturada, não podemos esquecer as causas do suplício de hoje, a se enraizarem nas sombras de ontem. Quer dizer, tudo vem do nosso passado, Os templos espíritas vivem repletos de dramas comoventes que se prendem ao passado remoto e próximo. Então, estamos colhendo tudo, todos colhemos tudo o que plantamos em nosso passado. E não adianta nós ficarmos rememorando esse passado. O que adianta é agora, viver o presente para termos um futuro melhor. Apontando o casal com a destra, continuou. O orientador espiritual vai explicar o relacionamento entre eles três. O esposo de agora foi no pretérito um companheiro nocivo para nossa irmã obsediada. Agora vem a história deles. Induzindo-a a envenenar o pai adotivo, hoje metamorfoseado no verdugo que a persegue. Quer dizer, ele era pai dela e ela foi induzida, mas ninguém faz porque o outro induz, a gente também faz porque quer, que temos as nossas vontades também. Alguém pode mandar você fazer alguma coisa, você só faz se tiver vontade, Então, o que é que ela fez? Envenenou o pai, tirando a vida dele, e o ódio dele no início, quando ele diz, filha ingrata, é isso. Herdeira de considerável fortuna. Isso é tão atual, hein, gente? O que a gente vê na mídia aí, relatos de crimes, que é devido à herança, de família, que comum dentro da sociedade, a ambição, o orgulho, como fala o egoísmo, que é a chaga da humanidade que causa tudo isso. É banalização da vida, tudo pelo dinheiro, é isso mesmo.
Aí ele continuando, herdeira de considerável fortuna, com testamento garantido, né? O pai já tinha feito tudo. Em sua condição de filha adotiva e única, viu que o velho tutor pretendia alterar decisões, quer dizer, o pai queria mudar o testamento. Isso aconteceu em aristocrática mansão do século que passou. O viúvo abastado, que a criara com desvelado carinho, não concordou com a escolha feita, quer dizer, o rapaz que ela escolheu para casar. O pai não aceitou e, por isso, por ela insistir no casamento, ele ia alterar o testamento. O moço não lhe agradava. Parecia mais interessado em pilhar-lhe as finanças que em fazer a felicidade da jovem desprevenida e insensata. Quando os filhos não ouvem os conselhos dos pais, né? Porque o pai vem com essa missão de aconselhar, de auxiliar. Então, o jovem, geralmente o jovem, né, se apaixona, acha que a vida é aquilo que ele está vendo, aquele limitado, né? E a experiência do mais velho que não conta para ele, porque é tão importante, né? Os pais já têm a experiência, já têm a vivência dos anos ali. A orientação é muito importante nós ouvirmos nesse momento, né? O que eles têm para nos repassar. Fica mesmo, cego e surdo. Falou Elô, ficam cegos e surdos, isso mesmo. Procurou a influência do noivo, quer dizer, afastar, né? Ela do rapaz. Verificando que debalde lhe buscava a separação. Indignado, mobilizava medidas legais para deserdá-la, quando o rapaz, explorando a paixão de que a moça se via possuída, induziu-a a eliminá-lo através de entorpecentes contínuos, anulando o velhinho por 2 semanas de falsa medicação. O serviço da morte foi completado por diminuta dose de corrosivo. Olha só que frieza. Tudo premeditado, né? Então, ela fez porque ela queria fazer. Ele, né? Arquitetou. Mas ela executou. E ela executou porque quis. Não foi, ele não disse, se você não fizer, eu faço com você. Nada, não obrigou a nada. Ele induziu e ela aceitou. Porque são espíritos afins os dois, né? Então, um só faz quando o outro, um dá a orientação, o outro faz se quiser. Ninguém é obrigado a nada. Nós temos o nosso livre-arbítrio, Temos escolhas. Ela escolheu fazer o que queria, porque achava que o amor que ela sentia por ele, né, esse apego, né, essa paixão desenfreada, iria, né, ser a salvação. Eliminando o pai, ela não despertou para que se realmente ele a amasse, aceitaria ela com riqueza ou sem riqueza, né? Então ela nem percebeu isso. Fim do ligeiro período de luto, a jovem herdeira enriqueceu. O marido, ao casar-se, contudo em pouco tempo, viu-se presa de aflitivas desilusões, porque o esposo depressa se revelou jogador inveterado e libertino, confesso, relegando-a à profunda miséria moral e física, né? O que o pai tentou evitar. Ela não quis saber e aí está agora arcando com as consequências do seu ato. Não lhe bastou esse gênero de aniquilamento gradativo. O tutor desencarnado imantou-se a ela com desvairada fome de vingança, submetendo-a a horríveis tormentos íntimos, né? Então já começou daí a perseguição. Em verdade, o parricídio, né, que é o assassinato dos pais, a justiça chama-se parricídio. Permaneceu ignorado na terra, mas foi registrado nos tribunais divinos
e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, porquanto ainda aqui estamos observando esse trio de consciências entrelaçadas nos fios dilacerantes da provação redentora. Então, para o mundo físico não foi comprovado nada, mas ficou registrado tudo que nós fazemos, né? O Evangelho já nos mostra isso. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não permita, quer dizer, que Ele não tome conhecimento. Então tudo ficará registrado em nossa tela mental, em nosso campo mental, fica registrado no éter. Então aquelas cenas vão sempre estar ali presentes, daí os espíritos ficam revendo aquelas cenas o tempo todo, que fica ali registrado. E aí ela fugiu da justiça dos homens, mas a justiça da consciência não conseguiu fugir de jeito nenhum. Nada fica escondido no mundo espiritual, nada, Elô, nada. Por isso que lá ninguém mente. Não existe mentira no mundo espiritual, né? É uma coisa tão bonita, eu disse, vai tão bom o mundo espiritual, ninguém mente. Lá ninguém consegue fingir. É o que é. Lá você está desnudo completamente. Você não vai conseguir ter máscaras. Você só vai ser você mesmo. O infortunado perseguidor recolhia afetuosas admoestações de Raul Silva. E depois de breve intervalo, o assistente continuou. Como vemos, a tragédia de nossa irmã enferma vem de longe, nos planos inferiores da vida espiritual. Vagueou por muito tempo na faixa de ódio da vítima que se lhe fez vingativo credor. E na atualidade, em nova etapa da luta, tem o pensamento enovelado ao dele. Atravessou a infância e a puberdade, experimentando-lhe o assédio, a distância. Todavia, quando o inimigo de outrora reapareceu na condição de marido atual, com a tarefa de ajudar a companheira e reeducá-la, e fraquejando nossa amiga nos primeiros tentames da responsabilidade maternal, o obsessor aproveitou-se do ascendente magnético sobre a pobrezinha, golpeando-lhe o equilíbrio. Então a gente vê aí que a obsessão já começa desde a infância. Tem pessoas que dizem, criança não sofre influência espiritual. Mas aquela criança é um espírito velho. Sofre sim. E ela cometeu 2 crimes. Matou o pai e depois matou ele quando estava, para vir como filho. Então veja só o compromisso, a perseguição como é ferrenha. E ele relata aqui, que é uma coisa que vem do passado, que quem causou, ele não causou, o rapaz fez tudo para que ela causasse a morte, induziu, aí ela aceitou a indução e veio agora para ajudá-la. E ele, o pai, o espírito do pai, percebendo, tentou atacar os 2, quer vingar-se, sensibilizados com o quadro de justiça a desdobrar-se sob nossos olhos, não conseguíamos fugir à indagação para melhor fixar ensinamentos. Fixando a atenção no esposo da vítima, que a amparava carinhosamente, Hilário considerou com que então nosso amigo tem o seu débito a saldar para com a mulher doente. Veja o débito dele agora. Sem dúvida, confirmou Aulus, com grave entono. O poder divino não nos aproxima um dos outros sem fins justos. No matrimônio, no lar ou no círculo de serviço, somos procurados por nossas afinidades de modo a satisfazer aos imperativos da lei de amor, seja na ampliação do bem ou no resgate de nossas dívidas, resultantes do nosso deliberado contato com o mal.
nossa irmã, sobre os efeitos do parricídio a que se entregou, pelo anseio de desfrutar prazeres que lhe desajustaram o plano consciencial, e o amigo que lhe inspirou a ação deplorável é agora chamado a ajudá-la na restauração imprescindível. Isso quer dizer o quê? Que nós nos aproximamos por afinidade. Ninguém, como tem uma frase, né, se aproxima do outro por acaso não. Todas as pessoas que se aproximam de nós, que estamos em contato por algum motivo, nós temos algo ligados ao passado. Estamos ligados aos afins se atraem. E os inimigos também, viu, Elo? Se atraem, todos se atraem, porque a afinidade é grande, né? Tanto é daquele que no passado praticou o erro comigo, quanto agora eu não estou praticando, mas eu estou em afinidade com ele, porque permanece a ligação, né? Então ele está mostrando aqui. E ele veio com a responsabilidade de consertar. Não é a reparação do erro? Tem que reparar o que fez de errado. Então agora vamos ver o que é que vai acontecer, né? Olhei penalizado o cavalheiro tristonho e pensei na frustração a que devia sentir-se preso, né? Ele agora tinha que arcar com a responsabilidade do passado. Agora ele tinha que aguentar uma esposa louca e ele ter que tomar conta. Bastou a reflexão para que o orientador me explicasse solícito. De certo, nosso companheiro na atualidade não se sente feliz. Recapitulando a antiga fome de sensações, abeirou-se da mulher que desposou, procurando instintivamente a sócia de aventuras passional do pretérito, mas encontrou a irmã doente que o obriga a meditar e a sofrer. Quer dizer, ela não é de família rica, não casou, então ele também veio ainda com os mesmos anseios, né, de continuar que tinha antes a vida só curtindo, se aproveitando da outra, só que ela estava aqui doente agora. E aí ele agora teve que arcar, né, de aguentar e refletir sobre tudo isso. Transferindo nossos interesses de estudo para este caso, comentou Hilário, ainda assim podemos classificar a enferma a conta de médium? Como não? É um médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente, necessitada de carinho e de amor. Veja só onde quanto vai durar esse processo obsessivo, essa ligação. Encarcerada nas teias fluídicas do adversário demente, purifica-se através das complicações do sonambulismo torturado, que nós explicamos no início, né? Esse processo que ele a induz a entrar em transe sonambúlico para ele vingar-se dela. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência e boa vontade no grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraternal. Quer dizer, ele diz que ela é médium, que no futuro, quando cessar essa interferência espiritual, ela irá se tornar uma trabalhadora. Mas por enquanto, né, ela está sendo agora só o quê? Uma paciente que está causando, né, no grupo paciência e boa vontade. Quer dizer, os trabalhadores estão agindo por amor ao trabalho e eles estão ali, né, aprendendo também para no futuro eles fazerem, né, eles se doarem, que os dois são médiuns, né. Naturalmente, porém, aleguei, mesmo agora a presença dela aqui não será inútil? De modo algum, acrescentou o instrutor. Primeiramente, ela e o esposo constituem valioso núcleo de trabalho em que nossos companheiros de serviço podem adestrar suas qualidades de semeadores da luz. Quer dizer, no futuro irão se tornar um trabalhador da doutrina, né?
Além disso, o impacto da doutrinação não é perdido. Noite a noite, de reunião a reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á, pouco a pouco. O perseguidor compreenderá a necessidade de perdão para melhorar-se, a enferma fortalecer-á em espírito para recuperar-se como é preciso, e o esposo adquirirá a paciência e a calma a fim de ser realmente feliz. Então, os três estão sendo auxiliados diante desse tratamento para reequilíbrio, né, espiritual, para que eles possam mais à frente tornar-se cada um instrumento de trabalho para Deus, através do campo mediúnico.